Olá, futuro da educação no meu Brasil. Sou Diego Igor, apresentador desse programa, doutor em História. Eu sou Ana Júlia Nicásio, doutora em Física. E é nessa quarta-feira de queimar calango que começamos nossa primeira edição do Fiz História. Podcast que o MEC não pediu, mas que o docente precisava. Hoje o Fiz História fala sobre um tema que talvez já tenha lido alguns exílios na história, mas que está contando, né? Para nos acompanhar nessa empreitada, entrevistamos o professor e doutor canadense em História pela Universidade de Cameron Mellon, nos Estados Unidos, e cofundador do movimento da pedagogia crítica, Henri Giraud. E para nos ajudar, o mestre em educação, que certamente serviu de inspiração para o do Contra na Turma da Mônica, Thomas Tadeu. Rapaz, piada interna é para poucos, viu? E educação de qualidade também, viu? Então, pessoal, no programa de hoje abordaremos o tema o currículo como política cultural. Com a palavra, Thomas Tadeu e Henri Giraud. Thomas? Olá pessoal, eu sou o Tomás e hoje a gente vai conversar justamente sobre essa questão do currículo como política cultural. E, em se tratando desse tema, nós temos a criação da teoria pedagógica crítica, que é um ponto, uma contrapartida lógica das políticas pedagógicas tradicionais. Então, pessoal, pegando aqui um gancho sobre o que o Tomás falou, né, sobre as teorias de currículo, e eu vou falar justamente o que me incomoda nessas teorias, que são justamente as perspectivas empíricas e técnicas, né? Para contrapor essas duas esferas, as duas coisas que eu falei, eu acho que o desenvolvimento das teorias críticas sobre currículo esteve intrinsecamente ligado à utilização da teoria social crítica mais ampla. E eu não me sinto satisfeito, certo, com a rigidez estrutural e com as consequências pessimistas dessas teorizações. Uma pequena pausa para lembrar que vocês também podem participar do nosso programa. É bem simples, galera. Basta twittar com a hashtag Currículo Cultura e marcar nosso Twitter, @FizHistória, junto com a pergunta do entrevistado. Com ela será feita aqui, no quadro Quem Tem Dúvida, Levanta a Hashtag. Já estamos entre os assuntos mais comentados no Brasil, viu, lá nos TTs. Vão lá deixar o comentário de vocês. Só não vale perguntar quem fez a BNCC. Somos todos educadores, ninguém aqui tem bola de cristal. Então, pessoal, acho que a partir desse momento é interessante a gente pensar um pouco sobre o que seria o currículo, né? Eu acho que hoje a gente tem um currículo bastante diversificado e sabemos que hoje o currículo é resultado de um conjunto de conteúdos, né? Que envolve questões como complexas, como seriam os seus objetivos e qual seria a maneira mais correta de chegar neles. E como ele vai variar de sociedade para sociedade. Eu gostaria de saber um pouco sobre a opinião do Giraud sobre essa questão. Então, Diego, na minha opinião, o currículo que mais se aproxima do ideal é o currículo crítico, certo? Tendo em vista que o currículo tradicional ele é defasado. É baseado na transmissão de fatos e também é baseado em conhecimentos objetivos. Inclusive, a Escola de Frankfurt teve um papel importantíssimo na linha de pensamento de Giraud. Você concorda, Thomas? Sim, Júlia, eu concordo. Para o pessoal se situar um pouco mais, nós vamos falar um pouco da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt ela surgiu em meados dos anos de 1930, onde todos os filósofos que faziam parte dela, né, se dedicavam a construir teorias críticas contra o capitalismo e a atualizar também as leituras sobre o marxismo. Nós tivemos como principais expoentes o Adorno, o Horkheimer e o Marcuse. E, em geral, os filósofos da escola defenderam que as teorias iluministas e positivistas não se sustentavam. Então, todo aquele racionalismo que existia com o iluminismo e o positivismo, eles não se sustentavam. Por quê? Porque eles não davam espaço para um pensamento crítico. Então, justamente na temática da dinâmica social e crítica da razão iluminista e da racionalidade tecnicista, que o meu amigo Giraud aqui
se apoiou. Então, Giro e Thomas, vocês dois têm influência marxista, certo? Eu acho que, nesse sentido, acho que é necessário contextualizar um pouco, né, nossos ouvintes sobre o que seria o marxismo, sobre essa teoria, a ideia de alienação, esse conjunto de ideias, né, políticas, econômicas, sociais, que essa teoria surgiu a partir do século XIX e que influenciou também na educação, né? Gostaria que vocês falassem um pouco, né? Então, Diego, eu não concordo com a alienação do ser. Eu sempre prezei pela construção da consciência própria. Eu não corroboro com essa parte economicista aí do marxismo, que leva muito do trabalho intrínseco da pessoa. Entretanto, eu acho que foi um ponto extremamente crítico para dar partida a uma crítica, né, ao modelo de análise puramente quantitativo do ser humano. Então, posso dizer que há muito de Marx em minha tese, apesar disso. E um dos principais pontos, inclusive, é a questão da voz do ser e de sua consciência crítica da alienação. Então, a gente sabe que a teoria marxista sempre foi muito polêmica, né? Mas a gente também tem que observar que ela traz consigo toda uma ideia de conscientização. E é justamente essa ideia de conscientização que vai de encontro com as teorias pedagógicas tradicionais. O marxismo quis acabar com toda essa robotização, né? Porque a educação foi pensada como um produto racional para ser vendido, né? E o marxismo quis acabar com toda essa robotização que havia ali já na época, que já perfazia o pensamento já desde a época da Revolução Industrial. Então, tomando um gancho aí do nosso amigo Giro, a voz, por exemplo, se torna uma importante ferramenta para a conscientização. Pois é. Podemos perceber que há essa essência do marxismo aplicada à teoria do Giro, e principalmente em seus pilares críticos. Esses pilares críticos citados por Ana Júlia são 3. A esfera pública, o intelectual transformador e a voz. Eu vou discorrer um pouco sobre cada um aqui para vocês. Na esfera pública, a escola e o currículo tinham uma função de espaço onde as habilidades e ferramentas democráticas eram desenvolvidas, testadas e exercidas pelos estudantes, onde o conhecimento comum existente na memória da sociedade era questionado. A escola possui papel formador no desenvolvimento do indivíduo. Já a figura do professor como intelectual transformador surge da compreensão da atividade docente não como um mero e puro reprodutor ou técnico, mas como um profissional crítico e consciente daquelas informações que está ensinando, apto a julgar quais as melhores ferramentas ou maneiras de desenvolver aquele conhecimento com o aluno, tendo ciência também da realidade em que ambos os sujeitos estão inseridos. Eu considero o espaço da voz como sendo de grande importância devido às relações de poder presentes na prática. A voz para alunos e alunas seria uma forma de expressar os seus pensamentos que foram suprimidos até então. De fato, né? De fato é muito importante, né, a gente discutir sobre essa questão do currículo, essa currículo tradicional, né? Porque, dessa forma, né, ele não desenvolvia o pensamento dos alunos, né? Torna o aluno uma caixa vazia, apenas um receptáculo de informações, né? Não tem um aluno criativo. Acho que é muito importante nós comentarmos sobre isso. E agora daremos início ao quadro Quem está com dúvida, levanta a hashtag. Só basta você tuitar. Vamos à nossa primeira pergunta. @Paulo_Fer perguntou: Giro, você conhece o Paulo Freire? Olha, Paulo, conheço sim. Paulo Freire, Paulinho, como eu costumava chamar, era muito meu amigo. Os pais deles eram amigos de papai e mamãe. Então, realizei e publiquei alguns trabalhos em conjunto com ele. E entre nós sempre existiu essa troca mútua de saberes, de forma que ele me influenciou muito, assim como acredito que eu também o tenho influenciado, certo? A segunda pergunta é do @Piagente. Qual é o papel do professor
Giro, você poderia começar, depois a gente pode passar a palavra pro Tomás. Claro, Diego, eu começo. Bem, o professor não pode ser um mero administrador burocrático ou técnico do conhecimento. Ele tem como papel estimular o lado crítico do aluno, essa criticidade. Então, Giro, o Paul Willis vai dizer justamente que essa criticidade ela pode ser explorada para uma resistência mais politicamente informada. Vigótico perguntou: como a nova sociologia da educação influenciou ou influencia na elaboração de seu currículo? Então, Giro, como seria isso? Respondendo aqui a pergunta do amigo Vigótico, é o seguinte: todos que compactuam com os princípios dessa nova sociologia da educação, né, precedem-se de uma teoria mais crítica da educação, as sociologias críticas e as sociologias interpretativas. A primeira voltada ao estudo da organização política e socioeconômica, com princípios neomarxistas e da escola de Frankfurt, onde a educação e o sujeito eles sofrem com influências estruturais legitimadoras daquele contexto vigente. Já a sociologia interpretativa volta-se à negação do estruturalismo como influenciador da realidade, que, por sua vez, depende das ações cotidianas do sujeito, sendo ela maleável. Então, né, pessoal, a pergunta 4 é do @rato do Skimmer. Inclusive, que nome legal, viu? O que vocês acham dessa proposta de militarização das escolas que está rolando hoje em dia? Interessante, pergunta bem interessante. Vocês estão por dentro desse assunto? Então, ratos do Skinner, essa questão da militarização das escolas não é algo exatamente novo, né? A gente pôde observar isso durante o período do golpe militar, no qual toda a administração das escolas foi passada por os militares e, consequentemente, toda a política pedagógica foi voltada ao tradicionalismo e ao tecnicismo. Então, se a gente considera que estamos tendo um avanço com o advento das teorias críticas da educação, se a gente for adotar novamente essa militarização das escolas, a gente estaria dando dois ou três passos atrás em toda essa formação crítica que deveríamos ter, né? Deveríamos fomentar nos nossos jovens. Bem, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma conversa que o Brasil não quer ter, mas que precisa ouvir. Gostaríamos de agradecer a ilustríssima presença dos nossos convidados super especiais. Vocês têm alguma palavrinha para o nosso Brasil mais ou menos varonil? Olha, eu quero finalizar agradecendo a vocês que apresentaram essa conversa, ao amigo Tomás por ter debatido com a gente, as pessoas que mandaram pergunta aí pela hashtag, né, que vocês falaram, e quero finalizar enfatizando o que vocês disseram, que essas conversas o Brasil não quer ter, mas que é necessário. Bom, eu também gostaria de agradecer a vocês, né, que mediaram toda essa conversa, agradecer ao meu amigo Giro também, pela ilustríssima presença, agradecer a todos os ouvintes e pelas perguntas que mandaram. E é isso aí, gente. Vamos que vamos para um Brasil mais consciente. É isso aí, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. É esse o tipo de professor que eu quero ser. Pois é, pessoal. Quem gostou, bate palmas. Quem não gostou, nada, né? Paciência. Segunda parte aí complicada, viu? Desativem o Twitter que dá mais certo. Neste podcast, tomamos como referência os textos de Tomás Tadeu da Silva, Salve Tomás, Aurivar Fernandes Filho, Dorothy Bruchard, Cláudia Borges de Faveri, Rudinei Baricello Augusti e Eleni Mitrulis. Roteirização: Débora Cristina,
Guilherme Melo, Wesley Silva, Veridiane Silva, com as vozes de Ana Júlia Nicásio, Diego Silva, Leonardo Praeiro e Lucas Andrade. Edição: Guilherme Melo.